14ª Sessão Extraordinária 2025, dia 2 de junho de 2025. Avisar que estamos em ausência prévia da vereadora Registre em ata a ausência com justificativa prévia do vereador Davi, Letícia e Alexandre. Por haver o quórum regimental sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os trabalhos às 11h09. Agradecemos a presença de todos. Solicito ao nobre vereador Silvio Dutra que proceda a leitura, todos ouçam em pé. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Convoco a secretária Amanda Pereira Melo como secretária DOC para Secretariado dos Trabalhos. Passamos para o expediente da 14ª Sessão Extraordinária 2025. Solicito a nobre vereadora Maria do Socorro, vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, que proceda com a leitura do parecer das contas anuais do governo exercício financeiro de 2022 da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, sobre a responsabilidade do ex-prefeito Érico Estevão. Eu peço para Amanda. Solicita a secretária DOC para ler o parecer. Parecer sobre as contas de governo do exercício de 2022. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Vereador relator Demilson Camargo Martins. Parecer. Trata-se da apreciação das contas anuais de governo do município de Guarantã do Norte, referentes ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do ex-chefe do Poder Executivo, senhor Érico Estevão Gonçalves. Cumpre esclarecer que, embora as referidas contas tenham sido regularmente encaminhadas à Câmara Municipal em 2023, não houve, à época, a devida deliberação por parte da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, em razão da ausência de encaminhamento formal por parte da presidência da Casa, a comissão competente, o que inviabilizou a análise técnica, emissão de parecer e, posteriormente, votação em plenário, conforme exige o trâmite legal. Considerando essa lacuna procedimental verificada na legislatura anterior e por orientação expressa da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, a atual gestão decidiu promover a retomada da tramitação regular do processo com o objetivo de suprir a omissão e resguardar a legalidade dos atos administrativos, bem como garantir o exercício do controle externo e da fiscalização contábil financeira, orçamentária e patrimonial prevista no artigo 31 da Constituição Federal. Após análise do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, dos documentos constantes dos atos e das informações apresentadas, este relator manifesta-se favorável à aprovação das contas anuais de governo relativas ao exercício de 2022, com as seguintes recomendações ao chefe do Poder Executivo Municipal. Aprimorar o portal de transparência, promovendo atualizações periódicas, observando os parâmetros da Resolução Normativa número 25/2012,
atualizada pela nova Resolução número 23/2017, a fim de assegurar a plena publicidade dos dados públicos, permitindo o efetivo controle social e acompanhamento pelos órgãos do controle externo. Apresentar documentação comprobatória e a respectiva memória de cálculo dos decretos de abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, identificando expressamente as fontes dos recursos e os critérios utilizados de forma a evitar dúvidas quanto à legalidade do ato. Aprimorar as técnicas de previsão de metas fiscais, de modo a compatibilizá-las com a legalidade financeira do município e com os instrumentos do planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOAS. Cumprir rigorosamente os prazos legais para a prestação de contas ao Tribunal de Contas. Acompanhar com atenção a evolução da despesa com o pessoal no âmbito do Poder Executivo, adotando medidas corretivas tempestivas para evitar o descumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente previsto no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000. Ressalta-se que, embora o responsável pelos presentes contas não esteja atualmente no exercício do cargo de prefeito municipal, as recomendações aqui consignadas devem ser observadas pela atual gestão, em razão do princípio da continuidade administrativa, bem como para que sejam prevenidas reincidências e aperfeiçoadas a administração pública local. Por fim, destaca-se que esta manifestação se baseia exclusivamente na análise dos documentos constantes dos autos, cuja veracidade é presumida, considerando que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município até 31/12/2022, bem como o resultado das operações realizadas de acordo com os princípios da contabilidade pública e as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e da Lei Complementar nº 101, de 2000. Diante do exposto, o relator da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização da Câmara Municipal de Guarantã do Norte emite parecer favorável à aprovação das contas anuais de governo referente ao exercício de 2022, de responsabilidade do ex-prefeito Érico Estevão Gonçalves, recomendando ao atual chefe do Poder Executivo que atende às orientações constantes deste parecer, em consonância com as recomendações já expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O presente parecer será submetido à deliberação dos membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e, após análise, a eventual discussão será encaminhada ao plenário, acompanhado do respectivo projeto de decreto legislativo para apreciação e deliberação final. É o parecer. Guarantã do Norte, 27 de junho de 2025, Demilson Camargo Martins, relator. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de decreto legislativo número 003 de 2025. Mensagem justificativa ao projeto de decreto legislativo número 003 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminha-se para apreciação deste plenário o presente projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação das cotas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, relativas ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do ex-prefeito Érico Estevão Gonçalves. A proposição tem por base o parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em consonância com o que estabelece a legislação vigente. Diante disso, solicita-se a aprovação da matéria, considerando o atendimento às exigências legais e regimentais. Plenário da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 27 de junho de 2025. Vereadores: Alexandre Rodrigo Vieira, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização; Maria Socorro Leite Dantas, vice-presidente; Demilson Camargo, relator. O projeto de decreto legislativo número 003 de 2025 está em discussão única.
Senhores vereadores, conforme já foi dito na leitura, né? Eu acho que é de suma importância, onde já foi citado que o tribunal deu aval, né? Então, se vocês votam em regime de urgência, urgentíssima. Concedo a palavra ao novo vereador Zilmar. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras. Senhor presidente, eu constatei aqui no relatório do Tribunal de Contas, haja visto que depois do relatório, mesmo assim, foi sanado essas pendências. Eu quero ler só uma parte aqui, onde o Tribunal de Contas menciona aqui: conforme já consignado no relatório deste voto, a primeira Secretaria, Controle Externo, discriminou em seu relatório técnico preliminar a ocorrência de 2 irregularidades graves, haja visto que após foi sanados essas irregularidades. Só que, desde o primeiro ano de governo do ex-gestor, sempre teve os pareceres favoráveis às contas com ressalva. Só que nunca foi resolvido essas ressalvas durante todo esse tempo. Então eu declaro o meu voto aqui contrário ao parecer do Tribunal de Contas e também o parecer da comissão, senhor presidente. Concedo a palavra à nobre vereadora Socorro. Então, eu discordo porque esse 2022, né, poderia ter resolvido lá atrás. E alguns desses vereadores estavam aqui. Então, eu sempre falei que quando o Tribunal de Contas aprovar, eu não vou ser contra, porque teve ressalva, foi sanada, mas meu voto é a favor, porque por que deixaram? Já está tudo errado, né? Já deixaram lá 2022 e nós estamos em 2025, agora nós estamos aprovando uma conta lá de 2022. Então é esquisito, mas o meu voto é a favor. Concedo a palavra ao nobre vereador Demilson da Páscoa. Defeito muito grande, eu nasci de um jeito e vou morrer de um jeito. 2022 tem vereador que votou favorável, agora está votando contra. O meu voto é favorável porque passou pelos jurídicos da prefeitura, da Câmara, e eu voto favorável porque passou por quem entende de papel, tá? Eu, nessa cadeira aqui eu vou morrer, mas vou morrer com a verdade, tá? Eu voto favorável. Vereador Silvio. Presidente, confesso para o senhor, para todos os vereadores, que eu tinha todos os motivos para votar contrário a essa aprovação de contas, porque todos vocês sabem um pouco o tanto que eu sofri ao longo desses 8 anos, mas o que é certo é certo. Eu, ao longo dos 8 anos, sempre bati em cima do que estava errado, e o que estava errado sempre foi consertado ou melhorado, né? E o que não quiseram consertar, eu sempre denunciei. Uma coisa eu vou fazer nesse caso em específico. As contas foi 2022, o vereador Zilmar ele era vice-presidente da mesa diretora à época. Eu vou fazer uma representação notícia de fato em desfavor do ex-presidente da Câmara, Valcimar Fusinato, que sentou em cima dessa prestação de contas. O Tribunal de Contas ele fez sim três recomendações. Todavia, se nós observarmos as recomendações, foram todas sanadas, ou seja, a gestão passada, por mais que eu tive problemas com eles, conseguiu suprir todas as recomendações a hora feita pelo Tribunal de Contas. Então, não tem motivo nenhum para quaisquer vereador querer votar contra algo que foi solucionado, foi sanado. Isso, para mim, seria, se eu fosse vereador na época, seria hipocrisia, será no prato que comeu durante 7 anos e meio, e por aí vai, né? Demonstra claramente as atitudes, enfim. Eu voto favorável pela aprovação de contas e peço para que os senhores votem em urgência urgentíssima. Convoca a nobre vereadora Veroni. Bom dia a todos. Eu entendo que as prestações de contas de 2023, elas já vieram e já foram aprovadas, e as de 2022 devia ter vindo na gestão passada. Então, eu não acho justo que essa prestação de contas tenha vindo para nós, que não acompanhamos nada da gestão passada. Eu, por exemplo, é a primeira vez que eu entro na vida política. Então, eu vou votar favorável, mas contrariada
porque essa prestação de contas tem que vir neste momento para apreciação da Câmara de Vereadores. Não acho justo, espero que nessa legislatura aconteça as coisas em tempo hábil e que as coisas sejam transparentes, que não se sente em cima de um processo que se tenha tempo hábil para corrigir, porque foi o que aconteceu. O processo não foi para votação, houve tempo hábil de fazer a correção e o Tribunal de Contas depois fez um novo parecer. Então, eu acho que as coisas elas têm que acontecer no tempo certo e no tempo pela legislação. Então, eu estou votando favorável, mas contrariada por conta disso, que eu não acho justo que essa legislatura tenha que fazer a aprovação de contas de 2022. Às vezes, até dentro da Câmara, que eu sempre falo, né, aos nobres pares, a responsabilidade nossa ela é muito grande. A gente tem que estar preparado e se dedicar à Câmara Municipal, realmente, eu faço as palavras de todos vocês, Veroni, é tempo hábil. Nós estamos aqui para resolver o problema. E, infelizmente, nós estamos pagando coisas de gestores que fazia parte da comissão e mesa diretora. Isso até entristece a gente, né? Mas a gente vai fazer nossa parte, pensar no município, nós não podemos travar o município de Guarantã do Norte, como a Câmara da nossa gestão, né? A gente nunca travou, e eu acho que esse é o intuito da Câmara Municipal, fazer o que é certo. E aquilo que o Silvio falou, né, Silvio? Ter consciência e não, às vezes, optar por um agora sim, depois não. O projeto de decreto legislativo número 003/2025 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto legislativo número 003/2025, por maioria dos presentes e um voto contrário, certinho? Quatro votos favorável, né? Então, conforme foi dito, né, o projeto legislativo 003/2025 está em votação, conforme foi a votação, né? Tivemos um voto contrário do vereador e 4 favorável, conforme o artigo 219, né, doutor, do regimento interno, 210, aprovado. Vamos suspender a sessão para lavrar a ata, por gentileza? Às 11h27. Oi. Senhores vereadores, precisa aguardar a lavratura da ata, porque esse tipo de sessão tem que ter a ata assinada aqui ainda pelos vereadores e votadas, tá?
caneta, será? Não. Não, tem umas sessões extraordinárias aí das comissões, né? Não, não sei se é amanhã, tem que ver com as meninas. Tinha projeto em comissão aí que tem que ser apreciado, não é? Mas eu não sei se elas agendaram, peraí que eu vou verificar. Não está retificando ela? Não, acho que está retificando ela, né? Ou não? Ah, tá, pode assinar? Peraí. Elas não assinam, né? Só ata? Não, só aí ficou falando que saiu 5, acho que dá 5, né? Reabro a sessão para deliberação da ata solicitada ao senhor secretário que proceda com a leitura da ata de número 021 de 2025 às 11h41. Ata número 021 de 2025, da 14ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 11ª legislatura. Ah, tá. Identificação básica, tipo de sessão, extraordinária, abertura 2/7/2025, às 11h09. Mesa diretora, presidente Celso Henrique, Podemos, vice-presidente Silmar Assis de Lima, União Brasil, segundo secretário Silvio Dutra, Podemos. Lista de presença na sessão, Celso Henrique, Demilson, Maria Socorro, Leite Dantas, Silvio Dutra, Veroni, Demilson, Camargo. Justificativa de ausência, Davi da Farmácia, Letícia Camargo e Alexandre Rodrigo, ausência com prévia justificativa. Expedientes, primeira sessão, abertura da sessão. O presidente do Poder Legislativo, vereador Celso Henrique, deu início à 14ª sessão extraordinária de 2025, declarando aberta às 11h09. Foi realizada a leitura de um trecho bíblico pelo vereador Silvio Dutra, com todos os presentes em pé. Em seguida, a servidora Amanda Mello foi convocada para secretariar outros trabalhos, como secretária ad hoc. Matérias da ordem do dia. Primeiro projeto de decreto legislativo número 003/2025, ementa, dispõe sobre a aprovação das contas anuais de governo do prefeito municipal de Guarantã do Norte, relativa ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do ex-prefeito Érico Esteva Gonçalves. Autores: Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Deliberação. Foi realizada a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização pela secretária ad hoc, no qual a referida comissão opinou pela aprovação das contas, com recomendações. Em seguida, o segundo secretário procedeu com a leitura da mensagem justificativa do projeto de decreto legislativo número 003/2025. O projeto foi submetido à discussão, tendo feito uso das palavras dos vereadores Celso Henrique Batista da Silva, Silmar Assis de Lima, Maria Socorro Leite Dantas, Demilson Camargo Martins, Silvio Dutra da Silva e Veroni Maria Panceira. Encerrada a fase de discussão, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por maioria, com um voto contrário do vereador Silmar Assis de Lima. Após a aprovação do projeto, a sessão foi suspensa para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, o segundo secretário procedeu com a leitura da ata número 021 de 2025, a qual foi submetida à discussão e votação, sendo aprovado por maioria dos presentes. Não, desculpa. Tem que mudar isso aqui. Tá. Sendo aprovada por 4 votos favoráveis e 1 voto contrário. Corrigindo. Ah, perfeito. Entendido. A ata de número 021 de 2025, da 14ª sessão extraordinária, está em discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado a ata por unidade dos presentes.
Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 14ª sessão extraordinária 2025, às 11h45. Deus abençoe a todos.